Olá, meus amigos. Aqui estamos para mais um estudo sequenciado do Livro dos Espíritos. E neste estudo, nós vamos ver na primeira parte, cujo título é Das Causas Primárias, no capítulo 1, de Deus, a seguinte questão: provas da existência de Deus. E as questões que vamos estudar são as questões de números 10, 11 e 12. Atributos da divindade. Kardec faz a seguinte indagação. E pergunta número 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Essa é a indagação feita por Kardec aos espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos responderam: não. Falta-lhe para isso o sentido. Olha, nosso nível evolutivo, meus amigos, ainda é extremamente baixo. Nossa visão a respeito da vida, das coisas, do universo, ainda é muito incipiente. Então, não há como nós compreendermos em profundidade a natureza íntima de Deus. O nosso conhecimento acerca de Deus ainda é muito infantil por causa da nossa infantilidade. Nosso foco de interesses ainda é basicamente a matéria. E aí Kardec faz uma outra indagação aos espíritos. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Será que um dia vamos compreender o mistério da divindade? E os espíritos deram a seguinte resposta: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Olha, temos muito chão pela frente. Temos ainda um caminhar bastante longo. E o aconselhável para todos nós é que nos dediquemos um pouco mais, de preferência muito mais, acerca daquilo que realmente somos, daquilo que realmente se passa no nosso campo íntimo, mas sem qualquer ideia de escamotear a nossa verdadeira face. O primeiro passo é nós nos compreendermos, entendermos o que somos, da onde viemos e para onde devemos ir. E a resposta é uma só: precisamos seguir as leis divinas. Mas não temos conhecimento total ainda das leis divinas. Não há problema.
sigamos as leis que nós já conhecemos. E conforme nós vamos nos aprofundando nesse conhecimento, novas informações acerca de Deus virão até nós. Nós vamos compreender Deus caminhando, não estacionados, deitados, recostados. Nós vamos conhecer Deus em atividade. Olha, Deus está sempre em atividade. Então, temos que também procurar esta condição de estarmos sempre em atividade. Atividade clara, né? É claro que adequado, alinhado com a lei divina. Porque há muitas atividades, muitas e muitas, que não nos são interessantes e que devemos fugir delas. Porque essas atividades nocivas, elas têm algo em comum. Elas contrariam a lei divina. E quando agimos de forma contrária à lei, vamos nos atrasar, porque ao invés de estarmos nos dedicando àquilo que nos eleva, estaremos nos dedicando àquilo que nos rebaixa. E ainda pior, tudo que construirmos, pensarmos, fizermos, imaginarmos contrário à lei divina, terá que ser retificado dentro de nós. Então serão 2 trabalhos: nos consertarmos internamente e depois de consertados, seguirmos de forma mais efetiva, mais aprofundada a lei divina. Isto é trabalho longo, mas é trabalho que dá frutos, não a longo prazo. É interessante isso, né? Embora nós não estejamos completamente alinhados à lei divina, os frutos da nossa atividade na busca desse alinhamento, ele vem de imediato. Exemplo. Já perceberam quando nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos prejudicaram de alguma forma? Quando fizemos isso, qual foi o sentimento que tivemos? Alívio, paz de espírito, leveza, lucidez de raciocínio. Olha só nessa atividade de irmos nos alinhando à lei divina, o bem-estar ele é imediato. E quando nos desalinhamos com a lei divina, o resultado também é imediato. Quando sentimos rancor, quando guardamos ressentimentos, quando somos agressivos, e etc, etc. Qual o sentimento que brota imediatamente dentro de nós? O que brota em nós é raiva, desejo de vingança, e tudo isso e muito mais que contraria a lei divina. E o que acontece conosco? Eu vou começar lá pelo nosso corpo físico. Quando você se tensiona, você prejudica o bom funcionamento das células, das atividades internas
do seu corpo físico. E, consequentemente, isso gera o quê? Doenças. Doenças geram o quê? Dores, desconfortos, dificuldades de obrar, de trabalhar, de raciocinar. Então, o desalinhamento à lei divina é sinônimo de dor. O alinhamento à lei divina é sinônimo de paz, felicidade, alegria, somente coisas boas. Então, por uma questão de lógica, de raciocínio lúcido, sigamos a lei divina. Quem não deseja ser feliz? Só se for uma pessoa insana. E se estamos com a nossa sanidade perfeita, vamos seguir aquilo que vai nos trazer mais paz, mais alegria, mais felicidade e vai nos trazer mais aprendizado para que a gente prossiga nessa caminhada. É simplesmente uma questão de escolha inteligente, é só isso. Não há nenhum mistério para seguir a lei divina, não há necessidade de nenhum ritual, de coisas extraordinárias, não, é simples. É só amar ao próximo como a si mesmo. Olha só, é só isso. Só isso tudo. Né? E continua aqui, agora Kardec, fazendo um comentário a respeito dessa questão, dessa resposta dos espíritos. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Olha só o que Kardec já diz aqui, logo na primeira frase. O que nos impede de compreender a natureza íntima de Deus é a nossa inferioridade moral, intelectual, emocional e etc, etc. E continua aqui, ó. Na infância da humanidade, o homem o confunde, muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Olha só, nossa infantilidade. Olha, na infância da humanidade, nós confundimos, muitas vezes, Deus conosco, com a criatura. E alguns, inclusive, se colocam, se veem num patamar muito próximo ou igual, e alguns, então, insanamente acima de Deus. Então, isso tudo é infantilidade espiritual. Isso indica que o espírito ainda está dando os seus primeiros passos na linha do progresso divino. Avancemos. Não há necessidade de caminhar tão devagar. A velocidade da nossa caminhada, quem define somos nós. Temos a liberdade plena de caminhar mais devagar ou mais depressa. Só depende de nós. Não culpemos a Deus pelas nossas incapacidades. Elas são nossas e terão que ser resolvidas por nós mesmos. E continuando aqui, Kardec, mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Olha só, conforme nós vamos nos elevando moralmente, iremos também nos elevando intelectualmente. As duas coisas estão ligadas.
Tem gente que diz que não é assim, mas é assim. Não dá para nós avançarmos num setor e chegarmos ao ápice com outros setores da nossa evolução num grau lá embaixo. Não há como nós caminharmos para frente e para o alto nesse descompasso, nessa irregularidade na nossa caminhada. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, temos que ter moralidade e sabedoria, conhecimento. E continua aqui Kardec. Então, faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Conforme nós vamos evoluindo com as duas asas, tá? Com a asa da santidade e com a asa da razão, do conhecimento, da inteligência, nós vamos evoluindo e vamos evoluindo de forma mais rápida e mais completa. Então, faz ideia, quando nós evoluímos, nós vamos ter uma visão muito mais justa de Deus. E embora ainda incompleta, porque Deus é infinito. Então, a nossa visão de Deus será sempre carente de novos passos para frente e para o alto. E Deus está sempre em movimento. Então, estaremos sempre, de alguma forma, abaixo de Deus. Abaixo no sentido da amplitude, de profundidade, de inteligência e de capacidade e de visão. Então, a estrada é longa e o ideal é que não fiquemos retardando a nossa caminhada. A nosso bem. Isso reflete em saúde, paz, evolução, crescimento, alegria, felicidade para nós. É simples assim. É só nos alinharmos com a lei divina. É claro que esse alinhamento ainda não temos em profundidade, mas se deixarmos sempre para amanhã, amanhã e amanhã, a caminhada ficará mais longa e mais penosa. Vamos começar, não hoje, agora. Agora. E os primeiros passos, eu aconselho por experiência própria, o passo inicial é começarmos a fazer um exame de consciência. Mas um exame de consciência honesto, sem aquelas ideias tendenciosas de achar que nós somos os certos e os outros são os errados. Vamos ter um olhar tranquilo, profundo e inteligente, para que possamos caminhar mais rapidamente e mais rapidamente sairmos da dor. E Kardec agora faz uma outra indagação. Questão número 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições?
Essa é a indagação feita por Kardec. Vamos ver o que os espíritos respondem. De algumas, sim. É claro, a nossa evolução ainda carece de muita caminhada. De algumas, sim. E eles dizem aqui mais. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva da matéria. É igual o estudante, conforme ele vai aprendendo, a compreensão dele se amplia e ele vai adquirindo novos conhecimentos. Aqui no caso, a mecânica é a mesma. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, ou seja, quando a visão dele de vida vai se tornando uma visão mais ampla, mais aprofundada, menos materializada. Porque hoje, nesse momento, aqui nesse planeta Terra, nós ainda temos uma visão de que felicidade é ter, é possuir coisas. Essa é a nossa visão, o que é um enorme engano. Nós imaginarmos que, se tivermos bens materiais, estaremos a salvo de sofrimento. Isso não é verdade. Olha o que diz aqui Kardec. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Aliás, Kardec não, os espíritos, desculpem. Olha o que dizem os espíritos. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Entrevês pelo pensamento. Então, o nosso pensamento, a nossa mente, é a ferramenta importante, a mais importante para a nossa evolução. E coloquemos a nossa mente naquilo que é positivo, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é bom, naquilo que está alinhado com a lei divina. É como disse Jesus, aonde estiver o seu pensamento, aí estará também o seu coração. Então, coloquemos a nossa mente no melhor, naquilo que vai nos trazer saúde física, mental, espiritual e emocional. É simples assim. É o grande remédio que a humanidade se nega a tomar. Nós, eu me incluo ainda, também, nós nos negamos ainda a tomar. Aguardamos sempre a visita da nossa irmã Dor para nos impulsionar para frente, para o alto. E aqui fechamos mais um estudo sequenciado do Livro dos Espíritos. Esperamos que a nossa contribuição com este estudo possa ter um efeito positivo para todos. E se quiserem visitar o canal, lá temos vários estudos que temos feito ao longo do tempo. Aguardamos sua visita. Muita paz. Fiquem com Deus, meus amigos, meus irmãos queridos.